Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos resolver a questão 25 da prova de física do vestibular seriado da UPE. Processo de ingresso 2019, terceira fase, o SSA 3. Mas antes, um recado. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva. Compartilhe o nosso canal com os amigos. Se gostar da aula, deixe o seu like. E não se esqueça de ativar as notificações. Quando eu postar uma aula, você é notificado, pode se organizar para assistir no horário e local que quiser e depois estudar o tema. Isso para você é nada, para o nosso canal é muito importante. Posso contar com você? Muito bem, vamos lá para a leitura do enunciado. Duas fontes sonoras idênticas são instaladas submersas em água com uma separação de 1 metro. Elas emitem ondas sonoras com uma frequência de 3.000 Hz em fase uma com a outra. Esse em fase vai ser importante, tá? Um microfone está instalado em uma linha paralela às fontes a uma distância de raiz de 3 elevado ao meio, né? De raiz de 3 quilômetros do sistema de fontes. Considere a velocidade do som na água igual a 1.500 metros por segundo. Qual é a distância h aproximadamente não nula em que o microfone deve ser instalado para captar o primeiro máximo de interferência? Pessoal, olha só, é uma questão sobre interferência, tem duas fontes de mesma frequência, ok? Mas além disso estão em fase. Para resolver, isso aí nada mais é do que uma aplicação da experiência de Young. Você lembra disso? A diferença é que lá na experiência de Young você usa luz, mas a matemática vai ser idêntica usando som. Os livros trazem uma fórmula pronta para você encaixar nessa experiência. Eu particularmente sou contra. Vou explicar por quê. Não é que a fórmula não funcione. É porque se eu aplico agora essa fórmula aqui, primeiro, você treina só a sua memória. E segundo, você fica refém também do enunciado, da questão, usar as mesmas letras da fórmula do livro que você aprendeu. Eu prefiro resolver fazendo uma construção maior, tá? E aí eu vou te explicar, a gente vai chegar na mesma fórmula, certo? Eu vou chegar na mesma fórmula, mas eu vou chegar com autonomia, com uma segurança maior. Essa é a minha proposta para você. Topa? Aí eu vou resolver bem devagarzinho, com muito cuidado, e nós vamos aprender, pode ter certeza disso, tá? Vamos lá então? Vai, se concentre, dê uma olhada para a nossa lousa. Eu coloquei aqui essa figura um pouco maior, pessoal, ó, é a figura original. Eu ampliei para você sentir mais à vontade para a gente fazer o desenho, tá? Olha só, preste atenção, vamos relembrar essa história da interferência. São duas fontes, eu só vou deixar a figura mais didática para você, tá? São duas fontes, fonte 1 e fonte 2, que emitem sons de mesma frequência e em fase, certo? Da fonte 1 até o ponto em que está o microfone, que vai acontecer uma interferência construtiva que ele pediu, dá uma olhada. Da fonte 1 até o ponto de interferência, a onda da fonte 1 percorreu uma distância d1, certo? Vai, agora para a fonte 2, mesmo raciocínio. Da fonte 2 até o ponto de interferência, o som percorre uma distância d2. Espera aí, calma. Uma distância d2, certo? A diferença entre esses deslocamentos, que deslocamentos? Da fonte 1 até o ponto de interferência, vamos chamar de P esse ponto. Da fonte 2 até o ponto de interferência, da fonte 1 é o deslocamento D1, da fonte 2, D2. A diferença entre esses deslocamentos está aqui, ó. Vê se você visualiza. A diferença entre esses deslocamentos é aqui ΔD, certo? Aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais caprichado para você. Vou até usar aqui uma reta com mais precisão, tá? Ver se essa aqui funciona bem. Ó, pronto. Deixa eu tirar essa setinha daqui. Vamos ver se com essa fica melhor. Pronto. Terminou a setinha aparecendo, mas eu tento corrigir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Nada. Rapidinho que às vezes eu apanho aqui, tá? E a lousa, ela é muito sentimental. E quando eu insisto, ela também insiste em não obedecer. Então vai na mão mesmo, tá aqui. Essa reta aqui, ó, é perpendicular, né? Aqui é essa, certo? E isso faz com que
essa diferença aqui é que seja o ΔD, que seria D2 menos D1. Lembra disso? Da experiência de Young, também usada em interferências construtivas e destrutivas. Ok? Esse aqui é o ΔD, tá? Agora, para finalizar a nossa construção, calma que eu vou repetindo para você, tá? Melhor do que usar a fórmula pronta, eu particularmente acho, tá? Vou traçar uma reta aqui, lá do ponto de interferência até o ponto médio das fontes, certo? Muito bem. Então lá vai. Olha só quais são as medidas importantes. Eu vou marcar um ângulo aqui, vou usar azul, tá? Esse ângulo alfa aqui, ó, certo? Entre essa reta que eu tracei e essa reta horizontal aqui, que é perpendicular a esse anteparo, aqui essa medida. Então, esse ângulo alfa, ele aparece de novo aqui, ó. E aí eu tenho esses dois triângulos, que esse aqui ficou pequenininho, eu vou destacar aqui para você, ó. O ΔD, certo? A distância entre as fontes e o ângulo alfa, certo? E o outro triângulo, e aí eu vou usar uma cor aqui, verde, para dar um destaque, é esse aqui, ó. É o outro triângulo. Ah, Wendel, eu prefiro aplicar logo a fórmula pronta. Tá, então quando eu demonstrar, você aplica a partir daí. Eu acho que você termina ficando refém de cascas de banana, tá? Nesse triângulo de verde, do ponto P até esse ponto aqui, ó, que é onde essa reta intercepta perpendicularmente essa reta vertical. Esse aqui é H, o ângulo alfa está aqui, e aqui nada mais é do que a distância das fontes até esse anteparo, vamos chamar de D. Dzão, tá? É o que está aqui, certo? Poxa, mas coisa complicada. Olha, é aqui, apareça aqui. Ó, isso é a construção correta para se fazer a questão. Porque seria muito chato, eu acho, que numa aula que eu quero te dar, bacana, da minha perspectiva, que é não ficar decorando coisas perigosas, eu jogar a equação pronta aqui para você. Mas eu vou chegar na mesma fórmula lá, tá? Como é que vai ser isso? Ó, desse triângulo aqui, o seno, né, um ângulo reto, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o seno de alfa. O seno de alfa é cateto oposto ΔD sobre hipotenusa, que é Dzinho. E desse outro triângulo, a tangente de alfa é o cateto oposto Hzinho sobre o adjacente, que é D, certo? Os dois triângulos, tá? Agora, como o alfa é um ângulo pequeno, isso implica, peraí, para não confundir, como o alfa é um ângulo pequeno, isso implica, pessoal, que o seno de alfa é aproximado para a tangente de alfa. E aí fica ΔD sobre Dzinho igual a Hzinho sobre Dzão, certo? Como você quer Hzinho, eu vou isolar. Fica assim, Hzinho é ΔD sobre Dzinho vezes Dzão. Calma aí, deixa eu aparecer de novo. Ó, esse ΔD é a diferença entre os deslocamentos sofridos pelo som, desde suas respectivas fontes até o ponto de interferência. Você se lembra como é que se encontra esse ΔD da teoria de interferência de ondas tridimensionais? Eu vou anotar aqui para você. Esse ΔD, ele é n vezes lambda sobre 2. Isso, n vezes lambda sobre 2, aqui em cima de novo. Onde esse n você vai buscar num conjunto de números pares ou ímpares. O que é que vai definir se n é par ou ímpar? Você vai analisar duas características. Se as fontes estão em fase ou em oposição de fase, primeira, e se a interferência é construtiva ou destrutiva. Se for em fase e a interferência é construtiva, n é par. Se for em fase e a interferência é destrutiva, n é ímpar. Se for em oposição de fase, inverte. A interferência construtiva, n é ímpar. A interferência destrutiva, n é par. Ok? Mas você se lembra que no enunciado as fontes estão em fase? Se as fontes estão em fase e ele quer que a interferência seja construtiva ou ponto de máximo, então eu tenho que buscar n como par. Só que o primeiro número, que seria 0, não serve porque ele foi claro, ele enfatizou que tem que ser diferente de 0. Então, 0, 2, 4, 6, qual é o número n que eu vou usar? 2. De novo, vou ler lá no enunciado para você, ó. Vou destacar. Ele disse que estão em fase, ok?
veja lá. E ele quer, escute, qual é a distância H aproximadamente? Olha H quem é, certo? Aproximadamente não nula, porque se H fosse zero, o ponto seria esse aqui, pessoal. Estou explicando com detalhe. E se o ponto fosse esse central, estaria a mesma distância das fontes e ΔD seria zero. E ΔD sendo zero, você teria usado N igual a zero, por isso que não serve. Ele quer não nula. Em que o microfone deve ser instalado para captar o primeiro máximo excluindo aquele que você usa N igual a zero, certo? Então, voltando lá, você vai usar N pertence a um conjunto de números pares, como é o primeiro máximo não nulo, como é que você vai usar? N igual a 2, ok? Então, como é que vai ficar a sua equação? Hzinho igual a ΔD, que é N 2 vezes lambda sobre 2, Dzão sobre Dzinho. Substituir ΔD como 2 vezes lambda sobre 2, tá? Ok? Tranquilo? Dzão sobre Dzinho. Esse 2 aqui já era. E agora, o Hzinho, que é o que você quer, é lambda Dzão sobre Dzinho. Tá, aí calma. Dzinho, vem aqui, rapidão. Ele deu, vamos procurar, 1 metro. Anota aqui, 1 metro. Dzão, tá aqui. Raiz de 3 quilômetros, certo? Então veja, escute bem. Se você usar Dzinho em metro e achar lambda em metro, metro cai fora. Se você usar Dzão em quilômetro, você acha Hzinho em quilômetro, que é o que você quer, porque todas as respostas estão em quilômetro, certo? Então, eu preciso achar o comprimento de onda em metro. Para usar esse Dzinho em metro, a questão está resolvida. Então, faça o seguinte, guarda aqui, chama de equação 1 e acha lambda agora. Sim, sem dúvida, a questão é extensa, tá? Mas vale a pena uma boa revisão dessa experiência de Young, a diferença é que você está ao invés de luz usando o som, certo? Vai lá, o que eu vou usar para achar lambda? A equação fundamental das ondas periódicas, V igual a lambda F. Gente, aqui em cima, essa equação é muito importante. Em qualquer prova que tenha como tema onda, você tem que dominar o uso dessa equação. Equação fundamental das ondas periódicas, V igual a lambda F. Velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência. Vamos achar esse comprimento de onda? Qual que é a velocidade de propagação? Ele deu aqui em cima, ó. Vou devagarzinho para você não ficar tonto, tá? A velocidade de propagação, espera um pouquinho aqui que eu vou tirar isso aqui de cima. Aqui, ó, tá bem claro para você. 1.500 metros por segundo. E a frequência, mudar de cor aqui, 3.000 Hz. V, 1.500 metros por segundo. E frequência, 3.000 Hz. Vamos aqui embaixo, então. V, 1.500 metros por segundo, lambda, frequência 3.000 Hz, que quer dizer por segundo. Então, eu vou achar o lambda em metros, certo? Fica fácil, porque 1.500 por 3.000, o lambda vale 0,5. Encontrado o lambda, agora você vai matar a questão jogando aqui na equação 1. Hzinho igual a lambda, 0,5. D em quilômetro, quanto é lá em cima? Dzão, vai, procura aqui comigo. Tem preguiça não. Raiz de 3 quilômetros. Raiz de 3 quilômetros. E o Dzinho, ó, tô jogando aqui. Em metro, porque aí fica perfeito quanto vale 1 metro. Por que fica perfeito? Porque metro e metro aqui cai fora, sobra o quilômetro, Hzinho fica em quilômetro, certo? Se eu aproximar a raiz de 3 para 1,7, H vai ser 0,85 quilômetros. 0,85 quilômetro, vamos procurar o gabarito? 0,85 quilômetro. Bom, ele quer aproximadamente, ele deixou claro isso, né? E aqui o valor mais próximo, 1 quilômetro, portanto, gabarito, letra A. É isso, vou ficando por aqui, desejando um excelente estudo, deixando aquele forte abraço, até a nossa próxima aula.